Olá! Bom, se você chegou até aqui, ou é porque você quer conhecer um pouquinho mais, ou você já conhece e está querendo implementar as equipes de ajuda na sua escola, não é verdade? Bom, eu estou aqui para contar para vocês que nós estamos passando por um momento agora de transformação nessa proposta que já há quase 10 anos vem modificando a forma como as nossas escolas têm pensado as demandas e as questões que envolvem a convivência, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente tem pensado isso, o porquê que a gente tem pensado isso e o que vai acontecer a partir de agora, tá bom? Vamos lá? Na minha fala, eu vou dividir a minha fala em três momentos, né? Um primeiro momento onde eu falo um pouquinho sobre conto, né, o histórico de como tudo surgiu, como tudo aconteceu ao longo desses 10 anos. Nós temos no grupo hoje um grupo bastante heterogêneo, né? Então tem pessoas aqui que já são veteranas de casa, outras pessoas que estão começando agora. Então a ideia é que a gente possa também passar por esse processo histórico para que todo mundo aqui esteja também na mesma página. Aí eu vou contar um pouquinho então do porquê da mudança do nome de fato, né? Vou trazer de novo algumas reflexões. E por último, a gente vai iniciar aí um processo de inserção de uma linha teórica que a gente tem pensado em seguir, né? Só lembrando que é o início do processo, né? A gente vai ter aí um longo período de construção dessa perspectiva teórica, né? Só para vocês também entenderem, a gente também tem trabalhado na mudança do nosso site, né? Nós começamos a trabalhar já a mudança do nosso site, Somos Contra o Bullying, né? Então a gente também está fazendo essa mudança por lá, até para que ele possa estar diretamente, totalmente adaptado a essa nossa prerrogativa teórica, né? Bom, de início, né, tem um pressuposto que quem aí já passou pelas nossas formações, ou mesmo quem já estudou sobre o tema, está bastante acostumado com esses dados, né, já viu em muitas situações esses dados, mas é importante trazê-los de volta, porque eles sustentam, na verdade, toda a justificativa do porquê envolver adolescentes nesses processos, né? Então, a gente tem aí uma série de pesquisas, tanto nossas, né, nacionais, quanto pesquisas internacionais, que indicam justamente o quanto, na busca de ajuda, né, os alunos, os adolescentes, sobretudo, eles recorrem sobretudo aos seus próprios pares, né? Então tem essa pesquisa que é do nosso grupo, que nós fizemos ali, né, há uns 2, 3 anos atrás, que era uma pesquisa bastante grande, que tinha como base, né, identificar aí alguns indícios de sofrimento emocional, e aí nós tínhamos, em algumas dessas perguntas, justamente o questionamento sobre para quem esses jovens buscam ajuda. E a gente vai ver, então, por esses gráficos, que, comparando com as perguntas que foram feitas, né, em todas elas, nós temos aí uma maior predominância do quanto os jovens buscam ajuda aos seus amigos, né? Que aí é o gráficozinho azul. Então, nas perguntas, eu me sinto solitário, eu me sinto excluído, eu me sinto excluído de grupos de amigos, a gente vai ver aí que os dados sempre vão apontar para uma mesma direção. Eles buscam os amigos muito mais do que até a própria família, né? Quando a gente vai olhar para pesquisas internacionais, a gente vai ver também que os dados são bastante parecidos, né? Então, nós temos aí, né, essas três pesquisas que vêm indicar, então, essa mesma condição, né? Então, em todas elas, se a gente for comparar o percentual de pedidos de ajuda para os amigos em comparação com os professores, por exemplo, que somos nós que estamos dentro da escola, a gente vai perceber que a porcentagem de jovens que buscam ajuda perante os seus próprios amigos é muito maior do que, por exemplo, os que pedem ajuda aos professores, né? É maior, inclusive, do que os que pedem ajuda para as próprias famílias também, né? Se a gente for ver essa pesquisa de 2018 aí, do Smith, ele vai dizer que 50% das vítimas não buscam ajuda, né? Ou seja, elas sofrem caladas, ou mesmo ninguém
nenhum jovem que participou dessa pesquisa, então, indicou que busca ajuda para os professores, né? Então, a gente vai ver, a partir dessas pesquisas e de outras realidades, né, que a literatura já tem apontado, desde a década de 70, né, a necessidade de se desenvolver mecanismos do que hoje nós chamamos que são os sistemas de apoio entre iguais, né? Então, o protagonismo em si ele já é bastante estudado, né, mas o protagonismo naquilo que se refere ao suprimento de uma necessidade com relação aos problemas de convivência, ele é estudado desde a década de 70, tem uma grande ênfase ali na década de 90, e depois dos anos 2000 a gente vê aí uma disseminação, inclusive no âmbito mundial, sobre dessas práticas, né? Então, ele foi inicialmente pensado como uma ferramenta para a resolução de problemas de convivência. Aí eles aparecem inicialmente, né, no Canadá e nos Estados Unidos, depois eles se disseminam ali para as Ilhas Britânicas e depois por toda a Europa. E na Espanha, especialmente, né, com a implantação da política pública de convivência, a gente tem aí uma disseminação grande das propostas que buscavam a resolução de conflitos através de estratégias de mediação, né, tanto que se alguém tem a possibilidade aí de conhecer as escolas espanholas, vai ver que a prática da mediação lá é uma prática bastante disseminada, né, eles têm lá alunos mediadores que fazem todo o processo de mediação. E aí, na Espanha também, posteriormente, eles vão pensar, então, a partir de um outro propósito, de um outro construto, que vai também ser apresentado como uma forma de apoio e de prevenção a situações de maus tratos, né? Aí a gente vai entrar especificamente nos estudos do bullying, né, de acoso escolar, e aí os sistemas de apoio vão começar a ser pensados também a partir de uma perspectiva tanto de prevenção quanto de intervenção ao fenômeno do bullying escolar, né? E aí, a partir disso, então, a gente tem, segundo essa autora, que é quem a gente tem utilizado como pressuposto desde o início, né, que é a Cowley, na literatura, hoje, nós temos quase 10 sistemas de apoio entre iguais descritos, né? Então, são as equipes de ajuda, cybermentores, alunos acolhedores, mediadores, amigos, apadrinhamento, alunos acompanhantes, enfim, todos esses sistemas, então, eles vão se agrupar em 3 grandes categorias, né? Que são as 3 categorias dos peer support, né? Dos sistemas de apoio, que são os befriending, que são as redes que incentivam e cultivam a amizade, né? E tem no recreio um campo maior de atuação, né? Então, essa perspectiva do befriending, ela está muito relacionada a uma ideia que é uma ideia que depois nós vamos nos apropriar de maneira bastante efetiva, que é um foco não só no quanto os alunos lidam com os problemas de convivência, mas a gente vai pensar no problema de convivência a partir de um aspecto importante que está lá na gênese do bullying, por exemplo, que é o mecanismo de ruptura social, né, de fragilidade social. Então, o ser amigo significa eu vou fazer um amplo diagnóstico no meu grupo de pares e, a partir desse diagnóstico, então, eu vou identificar alguns perfis de amigos meus que têm dificuldade, por exemplo, em se inserir em grupos de outros amigos, e aí se apresentam, então, dentro de um contexto de isolamento, por exemplo. Né? E aí, quando a gente vai investir nos estudos do bullying, por exemplo, a gente vai ver que o isolamento é a principal característica da fragilidade e que é a principal característica para que alguém se coloque numa situação de vitimização, por exemplo, né? Então, as redes de amizade, elas, então, vão olhar para esse aspecto mais macro das relações, né? O quanto os alunos estão conseguindo estabelecer vínculos, por exemplo. Uma outra categoria, que daí é uma categoria do suporte em si, né, ou de mentoria, como a literatura descreve, que é, na verdade, eles chamam de counseling, né, que é o aconselhamento. E aí, então, esse aconselhamento, ele tem um viés mais interventivo,
né? Então, se por um lado os amigos eles têm essa preocupação de pensar nos grupos, né, na socialização dos jovens em si, os mentores, né, os aconselhadores, eles têm uma preocupação já quando os alunos se encontram numa posição de intimidação, né? Então, eles têm uma ação mais interventiva, então é o acolhimento, de fato, de um aluno que já está dentro de uma situação de intimidação, né? Então, se por um lado existe uma perspectiva mais preventiva através dos círculos de amizades, por outro lado, tem uma ação mais interventiva com os counselors ou os mentores. E um terceiro grupo, que daí reúne todos os outros sistemas que pensam sobre as estratégias de mediação, né? E aí é importante fazer esse paralelo entre problemas de convivência de caráter sistemático, né, onde a mediação não se aplica, como o bullying, por exemplo, né? Então, o bullying é preciso que haja um modelo mais sistematizado para que a intervenção aconteça, e outras propostas ou outros problemas que são mais característicos dos conflitos, por exemplo, que tem uma ação mais pontual, que não apresenta, por exemplo, o desequilíbrio de poder entre os envolvidos, e aí são facilmente resolvidos, então, a partir das estratégias de mediação, né? Então, todos os sistemas de apoio, eles estão dentro de alguma dessas três categorias, né? E aí no Brasil, né? Então, por que a gente escolhe no Brasil o modelo equipes de ajuda, né? Então, a gente traz em 2015 essa proposta de equipes de ajuda para o Brasil, justamente porque ele de início se destaca como um modelo tanto de suporte, né, numa perspectiva mais do befriending, né, dos círculos de amizades, quanto também numa perspectiva de mentoria e ajuda entre iguais, né? Tem uma característica bastante importante que nos países onde os sistemas de apoio eles estão plenamente inseridos, nós temos uma porcentagem de alunos envolvidos em algum tipo de sistema de apoio muito maior do que no Brasil, por exemplo, né? Se a gente for pensar aqui no Brasil, que nós temos dois grandes modelos de sistema de apoio que são vigentes, por exemplo, os representantes de classe e os grêmios estudantis, né? Nós temos uma pequena parcela dos alunos envolvidos em alguma proposta de protagonismo, né? E aí, por outras características, como, por exemplo, o tamanho das nossas escolas, o volume de alunos, né? Então, algumas características até estruturais das nossas escolas, a gente, então, opta pelo modelo equipe de ajuda por conta de que esse modelo ele dá conta de outras propostas, né? Como os alunos amigos, os alunos acompanhantes, os alunos tutores, os alunos as próprias equipes de ajuda. Então, ele tem uma abrangência maior e ele daria conta, então, dos problemas que nós vivenciávamos aqui no Brasil, né? Então, a partir disso, esse programa, então, ele foi adaptado das equipes de ajuda, que foi originalmente proposta pelo José Avilés, e, ao ser implementado aqui no Brasil, ele foi totalmente reconstruído a partir de uma realidade que nós tínhamos nas nossas escolas, que é totalmente diferente da realidade das escolas espanholas, né? E aí a gente teve esse percurso, né? Todo mundo aqui também já viu esse esqueminha em algum outro momento. A gente tem, então, em 2015, a execução dos projetos pilotos. A partir disso, a gente começa, então, uma sequência, né? Uma rodada de pesquisas para poder validar essa proposta, né? E aí a gente tem uma série de dissertações de mestrados, teses de doutorados que foram feitas para poder validar essa proposta em contexto brasileiro, e aí essas pesquisas elas vão mais ou menos até o ano de 2019. A gente faz também uma série de comparações entre os modelos espanhóis e o modelo brasileiro. Depois dessa primeira rodada de pesquisas, então, a gente então busca, né, tem a proposta de que esse modelo se torne sustentável, porque até então a gente estava com um mecanismo de implantação que era basicamente um mecanismo doméstico, né? Nós íamos até as escolas e nós implementávamos dentro das escolas. E é aí, em 2020, então, que a gente lança o passo a passo
com uma proposta de tornar esse material público e disponível para todas as escolas, né? Então, a gente tem aí, desde 2020, o Passo a Passo, que é um livro que está disponível gratuitamente para download, e a partir dele as escolas todas, então, têm condições autônomas de implementar esse modelo nas suas escolas, e aí a gente tem hoje uma série de escolas que vem para a rede, né, que compõe a nossa rede a partir da implementação autônoma dessa proposta. E aí, depois disso, então, era nosso objetivo a formulação de políticas públicas. Bom, a partir daí, então, né, a gente tem alguns dados que subsidiaram os nossos estudos e as nossas reflexões sobre esse tema, né? Então, nós temos 3 dados bastante impactantes aí do ponto de vista da eficácia desse sistema de apoio, né, que é o quanto, a partir da implantação da equipe de ajuda, há uma adesão maior a valores morais, também por esse mecanismo da implementação dessa proposta, tanto quando comparados a mecanismos de disciplina parental, por exemplo, né? Então, alunos da equipe de ajuda têm maior adesão a valores morais, ainda que percebam a disciplina parental menos assertiva. E aí a gente tem a comparação de alunos que fazem parte da equipe de ajuda com alunos que não fazem parte, né? Então, a gente vai ver aí que os alunos que fazem parte das equipes de ajuda também têm maior adesão a esses valores do que alunos que não fazem parte, e esses alunos também que fazem parte das equipes de ajuda com uma crença de autoeficácia para ajudar quem se vitimiza muito mais alta do que alunos que não fazem parte da equipe de ajuda, né? Então, essas pesquisas elas são importantes porque elas vão mostrar para a gente que, do ponto de vista do indivíduo, fazer parte da equipe de ajuda é uma variável extremamente relevante para a dimensão tanto da convivência quanto do próprio desenvolvimento do sujeito, né? Então, se a crença de autoeficácia para ajudar desse menino aumenta, se ele adere mais a valores morais em comparação com quem não faz parte da equipe de ajuda, então, do ponto de vista do sujeito, há um ganho bastante efetivo com a implementação dessa proposta, né? E com isso a gente começa, então, a ter esses indícios que a implantação da equipe de ajuda, na perspectiva do indivíduo, ela é bastante eficaz. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai começar a ver algumas outras pesquisas que nos vão dar alguns sinais de alerta, não do ponto de vista do indivíduo, mas do ponto de vista do coletivo, né? Que essa é a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, né? Quando a gente vai comparar escolas com equipe de ajuda e sem equipe de ajuda, a gente vai ver que não há uma diferença significativa, por exemplo, nas crenças que os alunos têm para ajudar os seus colegas. Então, eu tenho diferença entre alunos de equipe de ajuda e alunos que não têm, que não fazem parte, mas eu não tenho diferença entre escolas que têm equipe de ajuda e escolas que não têm equipe de ajuda. Isso tanto para situações de bullying, quanto para situações de cyberbullying, né? Então, por que isso começa a acender algumas luzes de alerta para nós? Porque se do ponto de vista do sujeito há uma transformação significativa, do ponto de vista do coletivo, essa transformação ela não é tão vista assim, né? Inclusive, estava me lembrando disso hoje, que quando eu defendi o mestrado, depois que eu defendi, a gente já começou a pensar num instrumento de mensuração da crença coletiva. Você lembra disso, Lu? Justamente porque a gente tinha como desejo, então, dar essa dimensão do coletivo, né? Porque, na verdade, nós não queremos somente transformar indivíduos, nós queremos também transformar escola, transformar coletivos, né? E aí a gente tem uma outra surpresa, então, a partir desse ano, que é com a pesquisa da nossa querida Sandy, que segunda-feira que vem vira doutora, né? A gente tem aí um outro dado que, para nós, ele é bastante significativo, porque daí, a partir desse percurso todo, a gente começa a botar luz sobre outros
outras variáveis, né? Entre elas o pertencimento, e é uma variável que hoje nós sabemos que é das mais importantes, sobretudo quando a gente fala de adolescentes, né? E aí o que a pesquisa da Sandy vai trazer, e eu já estou até trazendo de antemão aqui, que a defesa dela vai ser semana que vem, é que os valores, né, o score, a Sandy, então, ela vai, através do instrumento dela, mensurar o pertencimento através de um score, né? Então, quanto maior o score atingido, maior o nível de pertencimento do aluno à sua escola, né? Então, pelos valores, percebe-se que escolas sem equipe de ajuda tiveram um score total de pertencimento escolar ligeiramente maior quando comparado às escolas com equipe de ajuda, né? Então, percebam, se nós já tínhamos antes um indício de que essa transformação coletiva do ambiente, né, a transformação social, ela não estava mudando tanto assim, a gente vai ver, a partir da pesquisa... E olha aqui, né, um detalhe, a minha pesquisa de mestrado, a gente tinha escolas com equipe de ajuda que ou estavam implementando, né, no processo de implementação, ou as equipes de ajuda estavam com uma implantação recente. Em 2025, a gente já tem escolas cuja implementação, as escolas já não estão mais em fase de implementação, mas sim de sustentabilidade dessa proposta, né? O que traz o resultado como ainda mais importante aos nossos olhos, né? Então, quando a gente não tem diferença entre pertencimento de alunos com escolas com ou sem equipe de ajuda, e ao contrário disso, a gente tem escolas sem equipe de ajuda, um score ligeiramente maior de pertencimento, a gente para e fala, peraí, existe alguma coisa que a gente não está olhando, né? Existe algum fenômeno ali que nós não estamos olhando. Mas veja, por outro lado, os scores de pertencimento dos alunos das equipes de ajuda, eles foram significativamente maiores quando comparados com alunos que não fazem parte desse tipo de site. Isso significa o quê? De novo, assim como na minha pesquisa, a formação da equipe de ajuda, o fato de eu ser membro da equipe de ajuda, é uma variável extremamente relevante do ponto de vista do indivíduo para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E é aí, então, que a gente começa a imaginar que o formato equipe de ajuda, ele é um formato que ele precisa ser revisto, porque o conceito equipe, né, depois a gente estudando teoricamente vai perceber isso, o conceito equipe, ele é um conceito que por si só, ele apresenta bordas, né, ele apresenta limites do ponto de vista de quem está dentro, mas também de quem está fora, né? Quem está dentro, eu me sinto pertencente a, e quem está fora, eu não me sinto pertencente a. Então, eu acabo criando duas realidades paralelas, né? E que não se complementam, e que não se indissociam, como é o nosso objetivo inicial, né? E aí, a partir disso, então, que nós temos... e aí, então, a partir disso que a gente pensa, então, numa proposta, a partir de estudos que nós fizemos, numa proposta de avanço da ideia de equipe para uma ideia de comunidade. Bom, e por que comunidade, então, né? Primeiro, eu queria trazer um ponto importante, que é, quando a gente fala de comunidades de cuidado e apoio, né, em comparação ao termo equipe de ajuda, porque, veja, desde o início, lembra, quando a gente insere a equipe de ajuda, a gente classifica a equipe de ajuda dentro de um contexto de alunos amigos e também dentro de um contexto de alunos aconselhadores, né? A gente está dando esse caráter, então, duplo de atuação, que é a atuação... é uma atuação interventiva, do ponto de vista de quando o aluno já tá num contexto de fragilidade, mas também do ponto de vista preventivo de pensar na qualidade das relações da escola, né? Então, como é que a escola tá se estruturando com relação ao próprio clima relacional, ou as relações que estabelecem dentro daquele espaço,
para o objetivo, então, de melhora da qualidade do clima. Então, pensar em comunidade de cuidado e apoio é justamente ampliar a ideia da ajuda, né? Porque a perspectiva da ajuda é a perspectiva de alguém que vai fornecer suporte a uma pessoa que precisa do suporte, né? Ou que precisa ser ajudado. Então, essa perspectiva da ajuda, a gente percebeu ao longo desses 10 anos que ela circunscreveu a atuação desse sujeito de maneira que ele precisava intervir perante um aluno que precisava de ajuda. Né? E aí a atuação dele com relação a fomentar um espaço mais colaborativo, por exemplo, ou de cuidado, né, ou de uma perspectiva cuidadosa, que é como a gente tem trabalhado agora, é algo extremamente que ficou, né, de lado ao longo desse processo, né? E por que comunidade? Porque justamente o que a comunidade nos traz é que justamente ela é um sentimento que os membros têm de pertencer, de que são importantes uns para os outros e para o grupo em si. E é uma fé também compartilhada de que as suas necessidades são atendidas por meio do seu compromisso de estarem juntos. Né? Então, quando a gente vai estudar o conceito de comunidade, a gente vai perceber que ele avança a ideia de equipe, né? E trata o conceito de estar junto como algo para além da sua própria equipe, mas se pensar, então, de uma maneira mais ampla, através dessa comunidade, né? E aí, qual é o primeiro princípio e o mais importante da comunidade? É justamente o quanto a gente percebeu ao longo desse tempo que era preciso que a gente supere o modelo individualista de escola, né? E a gente proponha, então, um olhar como uma grande comunidade que cuida, que protege, que apoia, né? Ao longo das discussões que nós tivemos, nós também chegamos a uma conclusão de que a implementação de uma proposta como das comunidades, por exemplo, ela tem que ter como pano de fundo, né, o desejo da escola de que essa escola ela se transforme no sentido de que ela seja menos individualista e mais coletiva, né, de que ela seja menos contra o outro e mais com o outro, né, até quando a gente recupera, né, os nossos próprios pressupostos teóricos, se a gente for olhar lá para o Paul Ricoeur, né, o que é ética para o Paul Ricoeur? Né? A ética para o Paul Ricoeur é ser bom com e para o outro em instituições justas, né? Então, o próprio Paul Ricoeur, ele já traz essa perspectiva do indivíduo, mas esse indivíduo somado, incluído dentro de uma coletividade, né? Então, não dá para pensar no indivíduo que se sente pertencente a um espaço se a gente não olha para a qualidade do coletivo desse espaço, né? Então, pensar em comunidade é ampliar a concepção que nós temos do indivíduo para um conceito de sociedade. E que sociedade é essa? Se não conseguimos mudar a sociedade em que vivemos no sentido macro, amplo, que pelo menos a gente mude a micro-sociedade que a gente vive dentro da nossa escola, né? E aí, então, por que nós, de fato, estamos aqui, né? E isso é uma coisa que a gente gostaria de investir muito com vocês, porque a gente tem percebido ao longo desse tempo que a implantação da comunidade, né, ou antes das equipes de ajuda, por si só, ela não é suficiente se nós, enquanto escola, não fizermos um movimento também de rever as nossas próprias propostas. E aí que nós temos, então, algumas perguntas, que são perguntas extremamente provocativas, provocadoras, e que têm o desejo de que a gente reflita sobre esses conceitos, né? Então, primeiro, como nós estamos orientando a colaboração entre os nossos alunos, né? O quanto a colaboração ela tem sido, de fato, uma proposta que, para além dos nossos documentos pedagógicos, se vê manifestada no dia a dia da escola, né? O quanto que uma pessoa de fora entra na nossa escola e ela percebe a nossa escola, de fato, como uma escola que fomenta a colaboração. De que forma estamos proporcionando que eles se encontrem mais, se aproximem mais
e se distanciem menos, né? E aí a gente não está falando só das propostas de convivência, a gente está falando da escola como um todo, né? Como é que eu imagino uma escola que parte do pressuposto da colaboração, se essa escola olha para o conhecimento e imagina que esse conhecimento é construído individualmente, né? Então, repensar nas próprias propostas pedagógicas faz parte, né? Então, de que maneira os nossos jovens e os nossos adolescentes se sentem menos solitários, menos indivíduos e mais coletivos, né? Porque a transformação do indivíduo, ela vai ser pouco ou nada eficaz se nós não tivermos por detrás dessa transformação a transformação do nosso coletivo. Se esse indivíduo não for inserido coletivamente dentro dessa proposta, né, aquilo que a gente fala que é adesão a um valor moral, ela vai ficar, por exemplo, cada vez mais distante dessa proposta, né? Então, vocês estão reparando que a todo momento a gente está puxando essa discussão justamente por quanto a gente precisa olhar menos para o indivíduo e mais para o coletivo, e essa é a nossa preocupação maior com o tema comunidades, né? E porque nós mudamos, então, essa proposta enquanto comunidades. E aí, por fim, né, por fim dessa reflexão, como avançamos, então, para a superação do modelo neoliberal que estamos enfrentando, que pensa a competição, o se dar bem na vida, sem que eu possa pensar no outro, né? Então, de que forma essa escola ela está colaborando para que a nossa sociedade... Esses dias eu vi um videozinho, que era uma campanha, não me lembro mais de onde, era um videozinho super curto, e uma das falas me chamou muita atenção. Era um texto que alguém escreveu, e tinha uma reflexão que me marcou muito, que era uma reflexão que falava o seguinte: nós estamos, nas nossas escolas, formando CEOs de um mundo devastado, porque a gente está justamente olhando para esse indivíduo, né, querendo que esse indivíduo se dê bem na vida, só que esse indivíduo vai se dar bem na vida em que mundo? Em que mundo a gente está vivendo? Em que mundo a gente vai viver daqui 2, 5, 10 anos atrás, né? Obrigado, Gabi. É isso aí mesmo. Por fim, aí, então, né, de que maneira isso a gente pode, então, olhar para a prática, né? Muitos de vocês trouxeram para nós algumas dúvidas com relação às questões práticas dessa mudança, e aí a gente tentou aí selecionar alguns pontos importantes sobre essa mudança, para que até vocês também fiquem mais calmos, né? Até para que a gente possa pensar que a mudança não vai se dar de maneira repentina. Então, o que muda agora, né? De início, já, inclusive nós já dissemos isso na nossa última reunião. Muda o nome, né? Então a gente está com o tempo se acostumando, né? Nós, enquanto GPM, também estamos nos acostumando com o nome, né? Nome, equipe de ajuda, mudar para comunidades. Então, a gente trata agora um sistema de apoio que antes era um modelo adaptado à realidade brasileira para um modelo genuinamente brasileiro. Então, agora nós temos um modelo, um sistema de apoio que, breve, com a publicação do nosso artigo, ele vai ser um modelo de sistema de apoio entre iguais, genuinamente brasileiro, comunidades de cuidado e apoio. Então, muda o nome, e as escolas que já têm o brasão definido terão que mudar os brasões, né? Então, se a escola tem lá escrito equipe de ajuda no seu brasão, é só trocar o nome equipe de ajuda por comunidades de cuidado e apoio, né? Então, de maneira prática, o que muda agora? Só isso, o nome e o brasão, até para que a gente possa atualizar o nosso site, atualizar as nossas propostas, e a gente possa também se acostumar a tratar equipe de ajuda por comunidades, né? Qual é a nossa proposta de mudanças que acontecerão ao longo deste ano, né? Para vocês entenderem também que a mudança ela não vai se dar de maneira rápida, né? A gente vai estabelecer um tempo aí de mudança lento, até porque a gente precisa se aprofundar e avançar nos estudos teóricos que a gente tem feito.
né? Então, qual é a nossa proposta de mudança ao longo de 2025? Primeiro, as nossas concepções teóricas, né? Então, a gente precisa se apropriar teoricamente até do termo comunidades, e o que nós estamos e o que a gente está querendo dizer com isso, sobretudo quando a gente fala de comunidades enquanto sistema de apoio entre iguais, né? A gente vai pensar também, né? Então, pensando, né, nesse mecanismo de envolvimento dos alunos, o que a gente percebeu era também que os mecanismos de ingresso desses alunos nas equipes de ajuda, ele apresenta muitas falhas que precisam ser corrigidas para que a gente possa transformar as equipes em comunidades, né? Então, a proposta é que a gente também, ao longo desse ano, estruture uma nova forma de ingresso desses alunos, né, sob uma ótica, por exemplo, do voluntariado e não mais de uma eleição dirigida, né, então alunos que querem fazer parte, que se sensibilizam com a proposta. O passo a passo, né, que é aquela proposta que a gente já tem publicada, a gente vai ter também que a gente não sabe ainda se vai publicar uma segunda edição ou se vai publicar um novo material, mas o passo a passo para que a gente possa garantir, então, acesso público a todas as escolas, né, e a proposta em si, né? A proposta muda, mudando o nome, muda-se a proposta, né? A originalidade desse novo sistema de apoio entre iguais, genuinamente brasileiro agora, obriga que nós mudemos toda a proposta em si, né? Enfim, e o que não muda? Tem coisas que não mudam, né? Sobretudo naquilo que se refere às formas como a gente lida com a rede, né? E que não será mais rede, mas sim a nossa grande comunidade, que, por exemplo, nós estamos reunidos aqui hoje, né? Então, o que não muda? Não muda a relação que as escolas têm com o GPEM, né? Então, a relação que nós estabelecemos entre nós, ela não vai mudar, né? Então, algumas pessoas aí ficaram preocupadas, né, com relação à questão de que nós dissemos que nós iríamos fazer um registro da marca, né? Essas questões de registro da marca, pessoal, isso é algo puramente burocrático, né, que o próprio mecanismo de se inaugurar um conceito teórico demanda de nós, né? Então, a gente vai fazer um registro de marca, mas isso não muda a relação que o GPEM tem com as escolas e com a rede, né? Com a comunidade. Então, a relação ela continua a mesma, através dos nossos encontros de tutoria, através dos nossos encontros bianuais das comunidades, através dos nossos grupos de WhatsApp, Então, com relação à parceria Escola GPEM, nada muda. Nada muda também com relação à garantia do acesso aos materiais, né? Então, da mesma forma como sempre foi, sempre continuará sendo, né? Os materiais, eles sempre serão públicos, eles sempre serão disponíveis a todos que quiserem, né? Então, eles serão sempre, o acesso a esses materiais não vai mudar. Os eventos não mudarão, as nossas partilhas também não mudarão, e principalmente, pessoal, o nosso espírito de comunidade, né? O espírito que faz com que nós estejamos todos aqui numa segunda-feira, 6 horas da tarde, depois do nosso turno de trabalho, esse espírito que nos une, principalmente ele não vai mudar, né? Nós todos continuaremos aqui, nós todos continuaremos conectados por esse grande objetivo que é de tornar a escola aquilo que a gente deseja para nossa sociedade.